Pensar diferente no Brasil tem um preço alto. O debate livre deu lugar ao medo e a perseguição política se tornou uma realidade. O recado deles é claro: discordar tem consequências. Mas até quando nós aceitaremos isso? Enquanto acusam de ameaça à democracia quem se recusa a abaixar a cabeça, eles mesmos atropelam direitos, criminalizam adversários e distorcem as leis para eliminar qualquer resistência. Estamos vivendo um tempo decisivo. Ou nos calamos de vez, ou encontramos coragem para resistir. Por isso, essa aula magna, a perseguição contra a direita, é mais do que uma aula. É um chamado para aqueles que não aceitam viver sob um sistema de repressão disfarçado de justiça. Aqui, nós vamos expor os abusos, as estratégias e os perigos desse jogo sujo. E mais importante, como nós podemos reagir de forma legal, legítima, para garantir um Brasil verdadeiramente livre. Conhecimento sempre foi a maior arma contra a opressão. E hoje ele está ao seu alcance. A transformação começa agora. Seja muito bem-vindo à aula magna, a perseguição contra a direita. Olá, alunos! Muito bem-vindos à aula magna, a perseguição contra a direita no Brasil. Hoje você vai ter a incrível e assustadora visão global das 10 frentes em que essa perseguição contra a direita está acontecendo. Você vai poder organizar mentalmente ainda as 5 formas de nós reagirmos. E para quem fica até o fim, vai ter uma surpresa mais do que especial. Então, gente, não sai daí. Você está entrando já? Aproveita aí e me conta nos comentários aqui embaixo de que cidade, de qual estado que você é, que eu quero saber de onde que vocês são. Nos últimos 10 anos, pessoal, surgiu no Brasil um movimento de direita disposto a enfrentar um sistema político corroído por corrupção e por fisiologismo. Esse movimento ameaçou grupos que há décadas controlavam o país, especialmente aqueles que foram flagrados na Lava Jato, se lambuzando, se deliciando com o dinheiro público. E você tem aí não só gente da esquerda, mas também gente do famoso Centrão. A eleição de Bolsonaro simbolizou uma revolta popular contra um sistema podre. A direita emergiu para combater esse sistema que usa a política para se servir do Brasil e não para servir o Brasil como deveria acontecer. No entanto, o sistema não caiu. Ele apenas se reorganizou e ele voltou com força total, mobilizando contra a direita a maior máquina de perseguição política desde a redemocratização. Essa perseguição, ela acontece em 10 frentes diferentes, é protagonizada pela cúpula do judiciário, que, colocada lá pelo sistema, age ignorando a Constituição e aplicando um duplo padrão de justiça contra a direita e contra a esquerda e o centrão. A minha análise aqui, ela não é política, mas ela é jurídica. Eu falo como professor de direito, dentro da minha liberdade acadêmica e com embasamento técnico. Se você defende a democracia e o Estado de Direito, você precisa entender esses abusos para você se posicionar. E que fique claro, criticar agentes públicos que abusam do seu poder não é atacar as instituições. É um direito fundamental em qualquer democracia. Eu não vou especular aqui sobre intenções, nem vou julgar a boa ou má fé dos envolvidos. A minha análise vai ser objetiva. Decisões, argumentos, fatos, que no conjunto apontam para uma perseguição inequívoca contra a direita. Se essa perseguição é legítima ou não, eu quero ouvir a sua opinião nos comentários. Se você deseja que mais pessoas entendam que está acontecendo uma perseguição e toda a sua dimensão, para que se unam a nós da reação, curta, compartilhe essa aula, copie e joga em um grupo de WhatsApp seu, da sua família ou dos seus amigos e diga, olha, entrem que isso aqui é imperdível. Nós precisamos fazer a nossa voz ecoar, pessoal. Hoje, o meu propósito é dar para você um panorama geral, então, das 10 frentes dessa perseguição à direita, e a 10ª frente vai surpreender você. Mas talvez você fique mais impressionado ainda ao ver o todo, porque eu mesmo fiquei ao preparar essa aula especial para vocês. Eu também vou mostrar 5 formas de reagir. Nós não vamos ter tempo para aprofundar em cada ponto, mas você vai sair daqui com uma visão clara da floresta, em vez de olhar para cada árvore específica. Então vamos direto ao ponto, porque nós temos muito a aprender hoje. A primeira frente de perseguição acontece na justiça eleitoral, que tem sido usada para neutralizar líderes da direita, como mostra a inelegibilidade de Bolsonaro e a cassação dos mandatos da deputada Carla Zambelli e do meu próprio mandato.
As justificativas, gente, são juridicamente frágeis. O caso da Carla, que foi decidido na semana passada, por exemplo, ilustra muito bem isso. Cerca de 1 milhão de votos foram anulados, afetando não só a Carla, mas muitos outros deputados de direita num efeito dominó. Qual a alegação? Que ela espalhou notícias inverídicas sobre o processo eleitoral, o que o TRE de São Paulo considerou um abuso dos meios de comunicação e do poder político. Um argumento baseado em precedentes do TCE, feito sob medida para cassar mandatos dos deputados da direita que questionaram as urnas eletrônicas. Isso, gente, é perseguição por 4 razões. Primeiro, imunidade parlamentar. A Carla é deputada desde 2019 e ela tinha o direito de dizer o que disse. Em segundo lugar, não há crime aí. Questionar eleições não é crime no Brasil e não existe na lei uma figura de desinformação. Puni-la sem base legal viola o princípio da legalidade. Terceiro, fiscalizar e questionar é dever do parlamentar. Por isso, questionar eleições é comum nas democracias do Brasil afora. Nos Estados Unidos, basta você lembrar do Bush versus Gore, a Hillary Clinton chamando o Trump de presidente ilegítimo por 4 anos, ou então os questionamentos do próprio Trump em 2020. Além disso, parlamentares têm a liberdade para representar o pensamento não só seu, mas também dos seus eleitores. Em quarto lugar, houve uma distorção da lei. A regra de abuso dos meios de comunicação, que foi usada contra a Carla Zambelli, que ela teria violado, foi criada para impedir grandes veículos de comunicação de influenciar as eleições. Agora, essa figura aí está sendo usada contra deputados que falam nas suas próprias redes sociais para os seus próprios eleitores. A juíza Maria Cláudia Bedotti, voto vencido nesse caso, destacou que seria necessário provar um abuso grave com impacto eleitoral, o que não foi feito. A Carla teve cerca de 1 milhão de votos e ela se comunicava nas suas redes com seus eleitores, e não com terceiros. Diferente do que aconteceria na imprensa tradicional, no abuso de meios de comunicação, aí sim, real. Essas cassações, elas enfraquecem a democracia, jogam milhões de votos no lixo. Além disso, quando deputados de esquerda foram cassados por fake news, conta aí pra mim, quem que foi cassado por fake news da esquerda? Janones, que admitiu espalhar desinformação para eleger Lula, teve por acaso aí seu mandato cassado? Não. Então, onde que está o critério? Conta aí para mim nos comentários se você já viu alguém da esquerda cassado e se há ou não um duplo padrão. Essa primeira frente de perseguição é devastadora porque ela retira a direita do jogo político, calando milhões de brasileiros. Vamos agora para a segunda frente de perseguição. A justiça criminal ela tem sido usada de forma especulativa e punitiva para neutralizar líderes da direita. Um exemplo claro foi a Operação Lesa Pátria contra o Carlos Jordi, em janeiro de 2024. Qual a acusação? Um manifestante chamou ele de meu líder, em uma ligação feita para ele. E aí a Polícia Federal concluiu que ele era o mandante dos atos do interlocutor. Gente, nenhuma denúncia foi feita em mais de 1 ano, é claro, porque não existia aí crime, não existia prova de que ele mandava no cara. Meu líder é o modo como todo mundo chama pessoas do parlamento, porque lá tem lideranças, cargos importantes assim chamados. O mesmo aconteceu na Operação Vigilância Aproximada contra o Carlos Bolsonaro por conta de uma mensagem enviada pela sua secretária para a BIM, sem qualquer pedido ilícito ou ilegal. Até hoje, nem ele, nem o Alexandre Ramagem foram acusados. Um outro caso foi o do Gustavo Gayer, alvo de buscas 2 dias antes das eleições municipais, quando ele era o principal nome da direita em Goiânia. Qual o motivo? Uma suposta contratação em desvio de função de um funcionário, mas sem prejuízo comprovado aos cofres públicos, enquanto escândalos aí de milhões de reais envolvendo outros políticos são engavetados e arquivados. Como ex-procurador por 20 anos, eu afirmo, essas operações elas não fazem sentido jurídico, elas não têm sentido. A única explicação plausível é de que o STF está promovendo aí uma pescaria probatória, buscando algo incriminador ao vasculhar as casas, os celulares dessas pessoas da direita, o que é absolutamente ilegal. Um outro exemplo de atuação punitiva e desproporcional da justiça criminal foi o caso do Daniel Silveira. A punição dele violou a sua imunidade parlamentar e ele recebeu uma pena superior àquela dos condenados do Mensalão, num processo que tramitou em tempo recorde. A justiça criminal também tem sido usada contra o Bolsonaro. Sem foro privilegiado até poucos meses atrás, o STF mudou a sua jurisprudência apenas para julgá-lo. Se a nova regra valesse antes, o Lula teria sido julgado pelo STF, não por Curitiba. Bolsonaro pode ser acusado a qualquer momento com base em 3 casos frágeis
E eles já antecipam a condenação na imprensa, ministros falando com a imprensa, o que é uma prática ilegal para juízes, tanto falar com a imprensa sobre caso em julgamento, como antecipar a decisão. Quais são os 3 casos? Primeiro, joias sauditas. Um caso idêntico envolvendo Lula foi arquivado. Veja de novo aí o duplo padrão da justiça. Segundo, vacinas. A única prova aí seria a delação do Mauro Cid, insuficiente para condenação. Segundo a própria lei, fala isso. Terceiro, golpe. Segundo as teorias aplicadas pelos próprios tribunais, não há nenhum ato de execução, apenas uma cogitação e preparação, o que não é punível pela nossa lei. Então, numa escalada aí contra Bolsonaro, várias prisões ilegais ainda foram feitas, sem fundamento e por meses, por muito mais do que o prazo legal, sem que houvesse denúncia, como aconteceu nos casos de Anderson Torres, Mauro Cid, Silvio Vasquez e Felipe Martins, para citar só alguns casos. Essa segunda frente de perseguição usa então a justiça criminal como uma arma política, enfraquecendo a direita e intimidando os seus líderes. Bora então para a terceira frente? E se você está gostando, gente, senta o dedo no like aí para que essa live chegue a mais gente, para mais gente entender e se unir a nós. Vamos para a terceira frente então. A perseguição contra a direita, ela também acontece por meio da intimidação judicial, silenciando críticas por meio da abertura de inquéritos e acusações que violam a imunidade parlamentar, mais uma vez com duplo padrão da justiça. Exemplos disso não faltam. O Gustavo Gayer, ele virou réu no STF por difamação. Depois ele dizia que o Vanderlan Cardoso, senador lá do estado dele, foi comprado por Pacheco com cargos de segundo escalão na eleição do Senado. O Marcel Van Hatten, ele foi indiciado por críticas ao delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, executor das ordens do Alexandre de Moraes. Nicolas Ferreira foi acusado criminalmente por chamar Lula de ladrão. Eu mesmo respondo ao inquérito no STF por críticas à justiça no exercício do meu mandato parlamentar. Aqui a gente tem 2 questões centrais. Primeiro, a Constituição é clara. O artigo 53 estabelece que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por opiniões e palavras. O texto é abrangente, é ilimitado, porque essa foi a intenção do Constituinte. O STF não pode relativizar o que a Constituição não relativizou. O segundo problema é o duplo padrão do STF, que é evidente. O Gayer, ele moveu uma queixa-crime contra um deputado que chamou ele de nazista e fascista. Contudo, nesse caso aí, o ministro Flávio Dino rejeitou, dizendo que isso não era crime, era abrangido pela imunidade. Mas quando o Gayer critica outro parlamentar, aí de repente, puf, a imunidade parlamentar dele desaparece. Ou seja, a regra muda conforme a conveniência política e essa terceira frente de perseguição cala as lideranças à direita, minando a liberdade de expressão e a sua atuação parlamentar. Tem efeito inibitório, as pessoas se autocensuram por medo do STF. Gente, e se essa aula está ajudando você a entender a perseguição, curta e compartilha com pelo menos 2 grupos aí, para que mais gente se una à nossa indignação e, mais importante, na reação. Escrevam lá, entrem, digam o seguinte: olha pessoal, está acontecendo essa live aqui imperdível, entra aí com a gente. Vamos então agora para a quarta frente da perseguição. A perseguição à direita, ela intimida também os financiadores e apoiadores da direita, atacando a base das lideranças políticas. A força de um líder vem dos seus apoiadores, e enfraquecê-los significa isolar os líderes politicamente, significa cortar o canal de combustível que alimenta, que dá força para os líderes. Essa repressão começou antes do 8 de janeiro. Em agosto de 2022, empresários bolsonaristas sofreram buscas, apreensões, bloqueios patrimoniais apenas por trocarem mensagens em um grupo de WhatsApp. Eles discutiam ali suas preferências, inclusive em relação ao possível golpe de Estado, mas sem incitar ou praticar qualquer crime. O Estado ele só pode reprimir o que é ilegal, mas sem crime, alguns foram censurados e tiveram bens e contas nas redes bloqueados. Anos depois, a investigação, é claro, foi arquivada, provando que já se sabia que não tinha crime ali. O mesmo aconteceu com financiadores e apoiadores do 8 de janeiro. Muitos apenas apoiavam protestos pacíficos contra a eleição do Lula, sem qualquer intenção golpista, mas eles foram perseguidos sem provas individualizadas. Isso gerou um medo generalizado. O financiamento das ações políticas à direita despencou, porque ninguém quer se tornar o próximo alvo do STF, já que contra a direita não se exige prova, nem se exige intenção criminosa. Conta aí para mim nos comentários, você já ficou com medo também em algum momento de virar alvo, mesmo sem fazer nada ilegal? Conta para mim a sua história aí nos comentários, que a gente vai exibir algumas histórias aí na tela. Mas, gente, as prisões em massa dos manifestantes do 8 de janeiro foram feitas sem ampla defesa, sem individualização das condutas e com penas desproporcionais.
Várias prisões foram frágeis e excederam o prazo legal. O duplo padrão salta aos olhos. A esquerda, ela depredou inúmeras vezes os mesmos prédios públicos sem qualquer tipo de punição, não é nem equivalente, nem perto disso. Até a Polícia Federal reconheceu recentemente que não houve um financiamento centralizado ao 8 de janeiro, desmontando a tese de um golpe organizado. Mas os fatos não importam. Algumas pessoas estão sendo sacrificadas como um exemplo naquilo que o STF chama de altar da democracia. Na verdade, o que eles estão fazendo é sacrificar as pessoas e a própria democracia juntas, abraçadas. O medo é real. Durante a minha cassação, muitos evitaram protestar por receio de perseguição. Casos como o da família Mantovani, alvo de represálias depois de um bate-boca com Alexandre de Moraes, lá no aeroporto de Roma, mostram como qualquer um pode se tornar vítima do arbítrio judicial. Bora para a quinta frente da perseguição. O STF interfere nas eleições com decisões contrárias à Constituição e à lei, prejudicando a direita por meio da censura de conteúdos legítimos. Nas eleições de 2022, decisões do TSE censuraram vídeos, opiniões e até documentários. Um caso emblemático foi o vídeo viral do Nicolas Ferreira, que ironizava um Brasil sob Lula. Ele dizia: quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos e tanta coisa aí, faz o L. Quando não puder expressar mais a sua opinião, faz o L. Vocês lembram desse vídeo? Conta aí pra mim nos comentários quem lembra e se gostou do vídeo. Pois bem, o TSE derrubou o vídeo como se fosse fake news. Mas há um problema grave nisso. Existe uma distinção básica entre fatos e opiniões quando a gente estuda a matéria de liberdade de expressão. Apenas as afirmações factuais sobre fatos podem ser verdadeiras ou falsas. Já as opiniões não, porque elas são subjetivas, elas refletem as opiniões, valores, visões da pessoa. As opiniões podem até ser boas ou ruins, mas elas não podem ser classificadas jamais como fake news. Então Nicolas não estava relatando fatos, mas ele estava projetando o futuro, como seria um governo de Lula. Algo que não tinha acontecido, que não era fato. E esse tipo de projeção é essencial no debate eleitoral e jamais poderia ser censurado como desinformação porque era opinião sobre o futuro, sobre o que aconteceria. O mesmo aconteceu com o vídeo sobre corrupção do governo Lula, derrubado pelo TSE como se fosse desordem informacional. Mesmo com fatos comprovadamente verdadeiros. Censuraram uma opinião formada pela composição de fatos reais, inventando um conceito novo que não existe, desordem informacional. O TSE foi ainda além e censurou previamente o documentário Quem Mandou Matar Jair, sem sequer conhecer qual era o conteúdo. Isso é censura prévia, em sua forma mais pura. Enquanto isso, nenhum caso semelhante aconteceu com a esquerda. Nas mensagens vazadas do gabinete de Moraes, dá para ver que ele direcionava alvos políticos, todos da direita, e pedia identificação de postagens para embasar multas. Isso é justiça eleitoral? Ou isso é perseguição descarada? Imparcialidade seletiva tem um outro nome: perseguição e injustiça. Vamos para a sexta frente da perseguição. A censura contra a direita ela se estende para influenciadores e para críticos do STF de Alexandre de Moraes, com perfis inteiros removidos das redes sociais. Os alvos aí são muitos: Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Adriles Jorge, Bernardo Kisser, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Otone de Paula, Zé Trovão, Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer, Alan Rick, Marcos Duval, a Ludmila Grilo, juíza, André Valadão, pastor e até o Monark, podcaster. Não importa se você concorda ou não com eles. Os perfis deles foram derrubados por postagens específicas. Isso, gente, é o equivalente a você fechar um jornal inteiro por conta de uma matéria. Isso viola o Marco Civil da internet, que permite apenas a remoção de posts específicos. Além disso, a Constituição proíbe a censura prévia e a remoção total de um perfil. Elimina isso, a pessoa, elimina o que ela vai dizer no futuro. Isso é um assassinato da própria persona digital, é uma censura de toda a comunicação futura dela. Adivinhem quantas pessoas foram atingidas pela censura? Responde aí para mim nos comentários, quantas pessoas vocês acham que foram atingidas? 10? Quem dá mais? 30? Quem dá mais? 70? 100? O que vocês acham? Ah, não, Deltan, seria muito absurdo silenciar 100 pessoas. Haveria uma reação imensa da imprensa. Pois é, gente, documentos do Congresso americano revelaram que a censura de Moraes atingiu mais de 400 pessoas e removeu 150 perfis do ar. A Jovem Pan foi desmonetizada. A rede social X foi derrubada por 2 meses, atingindo 20 milhões de usuários. A revista Timeline foi censurada.
E a Oeste foi alvo de ordens internas para ser punida criativamente. A ordem é: olha, se você não achar nada contra ela, use a sua criatividade. Todos esses bloqueios ocorrem em processos sigilosos, só que esse sigilo não tem justificativa constitucional, já que os posts eram públicos. O único motivo do sigilo que eu consigo imaginar é proteger o STF contra críticas por seus abusos. Só que isso é, evidentemente, inconstitucional. Nós estamos diante de uma devastação massiva da liberdade de expressão e quase todas as vítimas são da direita. Se essa aula está ajudando você a entender a perseguição contra a direita, curta muito, gente, e compartilhe para que mais gente se una à nossa indignação e, mais importante, na nossa reação. Você já mandou aí para 2 grupos? Se mandou, manda para mais um. Se não mandou, manda aí. E ainda a gente está indo agora para a 7ª frente da perseguição. A perseguição à direita, ela passa também pela reabilitação política da esquerda e dos seus aliados do centrão. Lembra o que eu disse lá no começo da aula? A luta da direita é contra um sistema hegemônico de sanguessugas. E os ministros das altas cortes, eles foram colocados lá por líderes dessa casta política. Evidentemente, isso não significa que eles sejam todos maus, ou que sejam maus o tempo todo. O ponto não é esse, mas sim que muitos mantêm laços estreitos com o sistema e atuam politicamente em favor de políticos e empresários poderosos. Veja o exemplo claro desse duplo padrão. Moraes se declara vítima do caso do Bolsonaro, nesse caso aí do Bolsonaro, da tentativa do golpe, e do 8 de janeiro. Ele é vítima, mas ele se recusa a reconhecer a sua própria suspeição. Não se afasta. Ao mesmo tempo, reabilitaram Lula, juntando 7 diferentes argumentos para dizer que Moro parecia suspeito pelo conjunto da obra. Qual o resultado dessas ações de reabilitação política da casta? Lula, José Dirceu, Eduardo Cunha e empreiteiros como Léo Pinheiro, Marcelo Debrecht foram reabilitados. José Dirceu. Enquanto isso, o Toffoli chamou a Lava Jato de pau de arara do século XXI, ignorando que no próprio STF os réus ficaram presos além do prazo legal, sem acusação, sem direito a recorrer. Mais ainda, hoje, 9 a cada 10 denúncias da PGR, do Paulo Gonet, não são contra corruptos do Centrão, não são contra a casta que só ele pode processar, mas sim contra cidadãos comuns do 8 de janeiro, da direita, que são vistos como uma ameaça a essa casta. E esse sistema não perdoa quem ousa enfrentá-lo. Por isso eu fui cassado, por isso eu sigo respondendo a processos políticos. O juiz Marcelo Bretas foi afastado. O procurador Eduardo Oage, da Lava Jato do Rio de Janeiro, foi punido com uma suspensão sem ter feito nada errado. Juízes e desembargadores da Lava Jato foram afastados. Sérgio Moro responde por um crime de piada de festa junina no STF. A piada, na verdade, é tudo isso que está acontecendo. E é uma piada de mau gosto. Vamos agora para a 8ª das 10 frentes da perseguição, para em seguida mostrar para você o mais importante, as 5 formas de reação e te entregar a super surpresa que eu prometi para você. O STF ele desrespeita, gente, decisões majoritárias do Congresso, impondo a sua visão progressista sobre a maioria conservadora em temas como drogas, aborto e terras indígenas. Mas por que isso é perseguição? É simples. Todo o poder emana do povo, exercido por meio dos seus representantes eleitos. O Congresso estabelece as políticas públicas e o Executivo apenas as executa. Questões como drogas e aborto são de competência do Legislativo, que proibiu esses comportamentos porque representa a maioria conservadora da sociedade. Já o Judiciário ele não é eleito. E a legitimidade do Judiciário vem do quê? Vem da aplicação da lei, não da vontade política dos ministros. Mas a cúpula do STF, composta por progressistas indicados pela esquerda e pela elite globalista, decidiu usurpar o poder do Congresso e impor a sua visão de mundo. Isso é a opressão da maioria sendo executada por uma minoria, feita fora das regras do jogo e com a força do Estado. Exemplos dessa usurpação: médicos que se recusam a interromper a gravidez de 37 semanas, com a criança pronta ali para nascer, viram alvos de medidas judiciais com aval do STF. O STF interfere na política de segurança de São Paulo, obrigando policiais a usarem câmeras, mas ignora a Bahia, governada pelo PT há quase 20 anos, onde a letalidade policial é 5 vezes maior. Esse ativismo judicial que ignora o legislativo e favorece seletivamente a esquerda é uma forma clara de perseguição política travestida de justiça.
O Estadão fez um levantamento divulgado hoje, mostrando que nos últimos 5 anos o STF apontou uma omissão dos outros poderes 78 vezes. Guarda o número, 78 vezes, abrindo espaço para atropelar esses outros poderes, quando ao longo dos 28 anos anteriores, isso aconteceu apenas 62 vezes. Ou seja, foi mais ativista nos últimos 5 anos, mais vezes do que nos 28 anos anteriores juntos. Você concorda que o ativismo é uma usurpação do poder do Congresso? Conta aí para mim nos comentários. E vamos para a nona frente da perseguição. O STF controla a narrativa sobre as suas ações, abusando do seu poder de comunicação junto à imprensa para blindar suas decisões e justificar suas perseguições. A estratégia aqui é clara. Ministros vazam informações exclusivas para jornalistas e as suas opiniões em troca de uma cobertura acrítica e favorável das suas ações. Assim, os ministros ganham um megafone midiático, os veículos ganham audiência, ganham receita, e os jornalistas colhem fama e colhem prestígio. O problema? Isso viola a lei da magistratura, que proíbe juízes de opinarem publicamente sobre processos em andamento e proíbe ainda que eles antecipem a sua decisão. O artigo 36 da lei da magistratura é claro, diz que é vedado ao magistrado manifestar opinião sobre processos pendentes de julgamento, sejam seus, seja de outros. E qual é o resultado desse conluio? A sociedade é manipulada por uma narrativa controlada, o jornalismo se enfraquece, deixando de fiscalizar o poder, a crítica pública ao STF é suprimida, eliminando um dos únicos freios possíveis a um tribunal contra o qual não cabem recursos. Esse abuso do poder de fonte de comunicação pelo STF se torna ainda mais evidente em operações polêmicas, como no caso da chamada BIM paralela, quando a Daniela Lima, da Globo News, com o celular na mão, em que ela recebia ali informações dos ministros ao vivo, online, ela afirmou ao vivo que um computador da BIM tinha sido apreendido com Carlos Bolsonaro. Uma mentira desmentida depois e que já se tornou uma das maiores barrigadas da história do jornalismo brasileiro. Essa manipulação midiática não só blinda os abusos do STF, mas também legitima a perseguição da direita, tornando-se mais uma peça essencial desse esquema. Se essa aula está ajudando você a entender a perseguição, gente, curta e compartilha para que mais gente se una na indignação e, mais importante, na reação. E eu já vou entrar na reação. Mas antes vamos para a 10ª frente. A perseguição à direita avança com o projeto de regulação das redes sociais sob o pretexto de combater fake news. E há 7 pontos fundamentais agora para você entender de uma vez por todas esse assunto, que você precisa entender para você compreender esse tema, que eu vou expor de modo muito resumido aqui, e me diz nos comentários qual desses 7 pontos que você acha mais importante. 1. Nas democracias, mentir não é crime. O Estado não pode definir o que é verdadeiro, o que é falso, senão de volta à Inquisição, onde as ideias eram punidas. 2. O discurso de ódio é uma farsa política no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, o Brasil já criminaliza calúnia, injúria, difamação, racismo. O que a esquerda quer é um pretexto para censurar seus opositores. 3. A internet não é terra sem lei. As mesmas leis do mundo real, que regem o mundo real, valem também no mundo digital, no virtual. O Marco Civil, além disso, já regula também a exclusão de conteúdos e permite punições individuais. 4. A direita vence nas redes e a esquerda quer, por isso, controlá-las. Prova disso foi a reação ao vídeo do Nicolas Ferreira sobre o Pix, que expôs a tentativa do governo de monitorar a renda das pessoas para cobrar impostos. O governo respondeu tentando criminalizar a postagem. 5. A guerra às fake news é só um pretexto para perseguição. Críticos do governo já foram investigados por denunciar a atuação federal nas enchentes do Rio Grande do Sul. O inquérito das fake news lá no STF foi usado para censurar a imprensa, incluindo a matéria sobre o ministro chamado de amigo do meu pai, por Marcelo Odebrecht. Enquanto isso, fake news escancaradas à esquerda não geram qualquer punição, como aquelas que Janone assumiu que fez nas eleições em favor de Lula. 6º, importante, as redes sociais são a última fronteira da liberdade. A cultura já está dominada via Lei Rouanet, com um recorde de 16 bilhões liberados por Lula em 2023. A mídia tradicional, ela é comprada com verba estatal. A Globo recebeu mais de 177 milhões em 2 anos, superando não só todo o valor de todo o governo Bolsonaro, mas superando o valor pago a 17 outros conglomerados de TV juntos. Com uma brecha ainda na lei das estatais, o governo pode gastar até 20 bilhões de reais anuais em propaganda na mídia. Como as redes sociais não podem ser controladas com dinheiro público, o que eles querem fazer? Regulá-las.
7. O PL das fake news. Me fala qual ponto você achou mais importante de todos. 7. O PL das fake news é um mecanismo de manipulação ideológica. O texto apresentado por um deputado comunista permitia o controle político das redes sociais pelo governo. A direita barrou o projeto, mas ele está voltando e com força. E o Lula já prometeu agora, semana passada, percorreu o Brasil para defendê-lo. Agora, sabendo desses 7 pontos fundamentais aí sobre a regulação das redes, e conta para mim qual você achou mais grave de todos, veja como que usam qualquer evento como desculpa para regular as redes sociais. Ataque em escola? Regulamentação das redes. Monitoramento do Pix caiu? Regulamentação das redes. Zuckerberg fala em mais liberdade no Instagram? Regulamentação das redes. Elon Musk recusa obedecer a ordens ilegais ou morais? Regulamentação das redes. Bolsonaro espirrou? Regulamentação das redes. A perseguição da direita passa pela censura total do último espaço onde ainda existe liberdade de expressão. Pronto, gente, vocês entenderam como que a perseguição à direita ocorre em 10 frentes diferentes? A gente vai avançar para 5 formas de reação, ainda tem uma surpresa para você, mas vamos revisar rapidinho? Primeiro, a justiça eleitoral neutraliza a atuação política de líderes da direita. Segundo, a justiça criminal é usada de forma especulativa e punitiva para neutralizar líderes da direita. Terceiro, intimidação judicial com silenciamento de críticos com violação da imunidade parlamentar. 4. Intimidação de financiadores e apoiadores por meio de investigações criminais, ainda que infundadas. 5. Interferência nas eleições pelo TSE. 6. Censura das redes sociais de influenciadores e críticos. 7. Reabilitação política eleitoral de líderes da esquerda e do centrão. 8. Atropelo do Congresso para impor a visão da minoria. 9. Abuso do poder de comunicação e de fonte pelo STF junto à grande imprensa. E 10. Regulação das redes sociais. É impressionante quando a gente vê tudo junto, não é? Cai a ficha, não cai? Mais gente precisa saber disso. Compartilha, dá seu like. Como disse um ministro do STF, nós derrotamos o bolsonarismo. Mas desde quando os juízes têm o papel de combater correntes ideológicas? Isso é atividade político-partidária, gente, não judiciária. Um outro ministro foi ainda mais direto. Ele disse o seguinte: se hoje Lula foi eleito, foi graças ao STF. Se a política deixou de ser judicializada e criminalizada, isso se deve ao Supremo. Isso é exatamente o que aconteceu. De um lado, repressão política à direita. De outro, a reabilitação de Lula, da esquerda, do centrão, aquela velha política, o sistema, justamente contra o qual a direita se levantou. Se essa aula está ajudando você a entender a perseguição, curta, compartilha para que mais gente se una à nossa indignação e, mais importante, na reação, que é super importante e sobre a qual nós vamos falar agora, para em seguida eu te dar a super surpresa que eu prometi. Então, gente, agora que a gente mapeou a perseguição, que é assustadora, eu vou mostrar para você 5 frentes de reação da direita. E no final, não esquece, tem uma surpresa muito especial para você que você vai gostar muito. Qual foi a primeira frente, então, para a reação? A primeira frente é o Senado. A principal arma contra os abusos do governo do STF sempre foi e sempre será o Senado, porque ele tem poder para aprovar o impeachment de ministros do Supremo. Mas hoje o Senado está dominado. A eleição do Davi Alcolumbre como presidente sacramentou essa submissão. Durante o seu primeiro mandato, gente, ele era que votou todos os pedidos de impeachment contra ministros do STF. E logo após ele reassumir, ele declarou na Globo News que ele descarta qualquer anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Então, como o Senado pode ser a solução para a direita? A resposta está em 2026, quando 2 vagas para senadores serão abertas em cada estado. Essa é a chance de varrer o Brasil com uma onda conservadora, no nível do que o Trump fez nos Estados Unidos em 2024, e eleger mais 54 senadores de direita, comprometidos com o impeachment dos ministros do Supremo. A direita não precisa ser apenas boa em 2026, ela precisa ser avassaladora. E para isso acontecer, a gente precisa conscientizar todo mundo sobre o que está acontecendo e sobre como reagir. Então deixa o seu like aí, compartilha esse, mas não só esse, outros vídeos, não só meus, de outras pessoas, não importa. Todas as pessoas estão falando disso porque a gente precisa unir forças. Vamos para a segunda frente de reação, a presidência. A presidência da República precisa voltar para a direita em 2026, porque isso impacta tudo, especialmente a indicação de juízes e do PGR. O exemplo que a gente tem que seguir aqui é o Trump, mas não nesse mandato, e sim no primeiro mandato. Pouca gente comenta isso no Brasil,
O Trump ele remodelou o judiciário americano por décadas. Como que ele fez isso? Fazendo uma prioridade suas indicações dos juízes federais para os cargos mais poderosos. Os números são impressionantes. Em 4 anos, o Trump indicou 226 juízes federais, enquanto Obama indicou 320 em 8 anos. Para as cortes federais de apelação, o Trump indicou 54 juízes, quase o mesmo número que Obama indicou no dobro de tempo em 8 anos. Resultado, o Trump mudou o equilíbrio das cortes, criando maiorias conservadoras e consolidando 28% dos juízes federais ativos debaixo da influência da direita. Nós precisamos repetir isso no Brasil. A direita precisa focar em desembargadores do TRF, dos TREs, em ministros do TSE, STJ, STF, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União. E aqui vai um dado crucial. O próximo presidente vai poder indicar 3 ministros do STF, depois das aposentadorias do Luiz Fux em 2028, Carmen Lúcia em 2029 e Gilmar Mendes em 2030. A direita precisa priorizar as indicações ao judiciário, como a esquerda e o PT sempre fizeram. Esse é o caminho para garantir influência e poder por décadas. E se essa live está te ajudando a entender melhor o cenário do Brasil, já sabe, senta o dedo no like, vamos para a terceira frente de reação. Pressão internacional. Donald Trump ele não está para brincadeira. Apenas com o anúncio de sanções econômicas, tarifas e cassação de vistos, ele dobrou 3 países nos primeiros dias da gestão. A Colômbia, que sofreu o maior número de sanções, e o México e o Canadá, que cederam depois de tarifas pesadas. E o Trump ele já indicou que ele pode fazer o mesmo com o Brasil. Pessoas próximas a ele disseram ao Wall Street Journal que se a perseguição contra o Bolsonaro e a direita continuar, o Trump vai impor sanções graves ao Brasil e às autoridades brasileiras. Isso pode incluir tarifas sobre exportações brasileiras, cassação de vistos das autoridades e seus familiares, bloqueios de bens no exterior. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com mais de 40 bilhões em exportações brasileiras anuais para os Estados Unidos. Sanções trariam impactos muito negativos, mas também poderiam frear os abusos do STF e do governo Lula. Assim, a pressão internacional pode ser uma peça-chave na reação da direita. Bora para a quarta frente de reação. Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pressão internacional. A pressão internacional ela não vem só do Trump. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela já começou a agir para avaliar os abusos do Brasil. A maior prova disso é que a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão dessa comissão anunciou uma viagem para o Brasil agora em fevereiro para analisar a situação. Isso acontece depois de várias denúncias feitas por parlamentares da direita, em reuniões presenciais e virtuais com 7 membros da comissão, das quais eu inclusive participei, denunciando os abusos. Além da comissão, existe também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode condenar o Brasil pelas violações contra a direita e obrigar o governo a indenizar as vítimas. Alguns casos já chegaram à corte, como o caso do Daniel Silveira. Essa movimentação ela pode pressionar o governo e o STF, tornando as perseguições cada vez mais insustentáveis diante da opinião pública internacional e diante dos riscos. Qual frente de reação até agora você achou mais importante, hein? Senado, presidência, Trump ou Corte Internacional? Conta aí para mim nos comentários qual e por quê. Lembrando que eu estou explicando tudo de forma superficial, resumida, porque o objetivo aqui é mostrar a floresta e não cada árvore. E vamos agora para a quinta frente de reação, antes da surpresa. A quinta é o conhecimento. Nada disso seria possível sem conhecimento. Debater, interagir, engajar, informar e convencer são armas fundamentais na luta pelas liberdades no Brasil. Sem isso, todas as outras frentes da reação, elas não vão prosperar. Mas ela é pressuposto e ainda anda de mãos dadas com a mobilização, como aquela que a gente fez contra o PL das fake news, o PL da censura. Como mobilizar contra a censura sem entender o que está acontecendo? Então a quinta frente é o conhecimento. E o primeiro passo você já deu ao estar aqui nessa aula. Agora a gente precisa equipar você com conhecimento para que a sua voz seja ouvida e respeitada. E eu quero que você tenha as ferramentas certas para você se posicionar com autoridade nas suas redes, na família, no trabalho, para influenciar os rumos do país e as eleições de 2026 para o Senado e para a presidência. Se você já sentiu medo de falar o que você pensa, se você já temeu represálias ou não soube argumentar, isso acaba agora. Eu quero te armar até os dentes com conhecimento e dar a confiança necessária para que você se expresse livremente e com convicção, sem medo da censura ou perseguição. E por que isso é importante, tão importante? Porque se nós não fizermos algo agora, em pouco tempo nós podemos ter a nossa voz calada. A censura, o arbítrio, os abusos do TSE, do STF estão avançando e escalando rapidamente. Se nós não reagirmos,
nós podemos perder a nossa democracia. Muitos já acreditaram que o Brasil se tornou até uma ditadura judicial, já falam isso, onde burocratas não eleitos do judiciário exercem a tirania sobre a população, uma juristocracia. A pergunta é, a gente vai aceitar isso ou nós vamos resistir democraticamente? Nessa aula especial, eu preparei uma oportunidade única para quem não aceita se calar diante da destruição do Brasil. Se você chegou até aqui, você já entendeu. Nós não vivemos apenas uma crise política, mas uma guerra contra a liberdade. Nós temos um judiciário militante, um governo que governa para si, um sistema que persegue quem ousa discordar. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Os inquéritos para investigar a crítica sinalizam que Moraes, Lula e toda a cúpula do sistema querem você desinformado e calado. Eles não querem que você aprenda a reagir, não querem que você entenda como se defender. Mas hoje eu abro um caminho diferente, um caminho de conhecimento sólido, de estratégia e de ação real. A liberdade mais poderosa não é a de ir e vir, é a do conhecimento, porque essa ninguém pode tirar de você. Por isso, eu e a minha equipe, nós criamos um ambiente seguro e blindado, onde você vai poder se aprofundar naquilo que eles querem esconder e aprender a resistir. Todo brasileiro que se expõe aos abusos do STF e do TSE se torna um alvo. Não é uma questão de se vão tentar calar você ou outros cidadãos, mas é uma questão de quando. A diferença entre ser silenciado ou se tornar um influenciador dessa luta está na sua preparação e no seu conhecimento. Se você é alguém que quer fazer a diferença através do conhecimento, com segurança e embasamento, se você deseja se posicionar no debate público sobre política, corrupção e o judiciário, se você quer entender os abusos do STF, do TSE e seus impactos no país, se você sonha com um Brasil mais justo e próspero para os seus filhos, para os seus netos, se busca fazer parte de uma comunidade de pessoas com os mesmos valores, então essa oportunidade foi feita para você. Para iniciar essa transformação, você precisa de instrução, estudo e decisão. Por isso eu criei uma plataforma digital exclusiva com cursos recorrentes e atualizados, em que você vai ter acesso ao conhecimento essencial para fazer parte de um movimento sério e comprometido com a justiça. Essa é uma plataforma única com conteúdos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O que você vai aprender? Os abusos do judiciário e os caminhos legais para combatê-los, política, debate e argumentação, comunicação inteligente e eficaz, combate à corrupção e à impunidade e muito mais. Eu apresento a vocês a Academia de Justiça e Política, o maior portal de formação para quem deseja entender e transformar o Brasil. E hoje eu vou abrir as portas para você entrar com uma oportunidade imperdível por tempo limitadíssimo. Esse é o meu portal mais avançado, com vários cursos, aulas e conteúdos exclusivos. E eu sempre fui professor desse tipo de conteúdo. É uma das profissões mais nobres. E a tecnologia hoje nos dá a oportunidade de agora ter uma relação professor-aluno direta, sem intermediação, como no ambiente de sala de aula, em que eu vou ter o privilégio de ser seu professor e ensinar tudo o que eu aprendi ao longo de 20 anos. Isso para você ter profundidade e de forma organizada e sistematizada. Antes de revelar essa condição especial, preciso te dizer algo fundamental. Quantas vezes você sentiu indignação vendo o Brasil ser destruído? Quantas vezes você pensou em agir, mas você deixou para depois e o depois nunca chegou? Se você não fizer do seu crescimento uma prioridade, o sistema vai fazer de você apenas mais um espectador. Eu já passei por isso. Como procurador, eu poderia ter me calado, me omitido, ter escolhido o caminho mais fácil. Mas eu fiz o contrário. Eu lutei, eu denunciei, eu combati, por isso eu fui perseguido. Se eu tivesse deixado para depois, a Lava Jato sequer teria acontecido. Mas eu já sou muito velho, eu ainda posso fazer a diferença? A resposta é sim, mais do que nunca. O Brasil precisa de vozes experientes, maduras, que não se curvam às injustiças e sejam exemplos para os seus filhos, netos, para todos nós. Se você viu esse país ser destruído por corruptos e impostores, você carrega algo que muitos jovens não têm. A memória do que deu de errado, a experiência do que funciona, a clareza dos valores que nós precisamos resgatar. A sua idade não é um obstáculo, na verdade ela é sua maior arma. O que define se você faz diferença não é o ano do seu nascimento, mas é a sua coragem de se posicionar hoje. Mas eu nunca fiz um curso online. Se isso passa pela sua cabeça, deixa eu contar para você algo. Tudo que vale a pena na vida envolve desafios. Se eu tivesse medo de fazer algo novo, eu nunca teria enfrentado o que eu enfrentei na Lava Jato, nunca teria desafiado o sistema corrupto, nunca teria saído da minha zona de conforto, nunca teria ido ao Congresso, nunca teria me tornado embaixador do novo, mas a minha missão sempre foi maior do que o meu medo. Se você chegou até aqui e acredita que a gente tem um propósito maior a cumprir, quer fazer parte disso, a sua missão também é. Se você nunca fez um curso online, então esse vai ser o seu primeiro. Não sabe como funciona? Peça ajuda de um filho, neto, sobrinho. O que você não pode fazer é se autolimitar e deixar o sistema vencer sem lutar.
Enquanto você hesita, eles avançam. Acredite, superar desafios é o que nos faz crescer. Deltan, quais cursos estão na academia? Essa é a melhor parte, gente, é a que eu mais gosto. A Academia de Justiça e Política oferece cursos completos e aprofundados sobre os temas mais importantes para entender e transformar o Brasil. Primeiro, o curso Liberdade Ameaçada, os abusos do judiciário no Brasil, que é um manual essencial sobre os abusos do judiciário, o desequilíbrio dos poderes e os caminhos para corrigir essa distorção. Segundo, o curso Entenda a Corrupção, que é completo para compreender as raízes da corrupção e da impunidade, seus impactos e as estratégias eficazes para combatê-la. Em terceiro lugar, o minicurso A Jornada contra a Corrupção na Prática, que é um guia completo, direto, prático, para quem quer agir e lutar contra a impunidade no dia a dia. Vamos conferir como é a nossa academia por dentro? Olha só o conteúdo que eu vou te mostrar, e ele é só de um dos 3 cursos que você encontra lá. Veja aí, módulo 1, o ovo da serpente, o inquérito das fake news e seus irmãos. A gente vai falar sobre a origem do inquérito das fake news, os sistemas penais inquisitório e acusatório, 7 vícios de origem dos inquéritos desses do Supremo e as consequências, quais foram os primeiros alvos, as operações, a censura, a perseguição. A gente vai falar sobre a serpente do inquérito das fake news e como ela se transformou numa hidra. No módulo 2 desse primeiro curso aí que eu mencionei, a gente vai falar sobre a censura da liberdade de expressão, sobre o cerceamento da liberdade de expressão pelo TSE, sobre o caso da Brasil Paralelo censurada e o conceito de desordem informacional, sobre o cerceamento da liberdade de expressão pelo STF e o assassinato das pessoas digitais, sobre o cerceamento da imunidade parlamentar pelo STF, falando de uma série de casos aí, Daniel Silveira, Marcos Duval e outros, sobre o PL das fake news, sobre o Elon Musk versus Alexandre de Moraes, os Twitter Files e os arquivos do Congresso americano. Aí a gente vai para o módulo 3, só nesse primeiro curso, e vai tratar dos abusos do STF e do TSE sobre outras liberdades, sobre o 8 de janeiro, os crimes, as ilegalidades do STF, a tal da minuta golpista de Bolsonaro, se é ou não um golpe, empresários bolsonaristas que foram atingidos, Carlos Jordi, Carlos Bolsonaro, o STF foi à pesca, a gente vai responder isso lá, prisões abusivas, Torres, Steve Vasques, Felipe Martins, Silvinei Vasques, Coronel Cid, Tenente Coronel Cid. A gente vai falar sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. No módulo 4, apenas esse primeiro curso, você vai entender a vingança contra a Lava Jato em 3 ondas, como é que ela aconteceu, vai entender como que aconteceram as medidas contra a Lava Jato, como ela está sendo exterminada, e vai entender se ela é comparável ou não às operações do Moraes contra a direita. Eu vou mostrar para você todas as diferenças para ninguém te enganar sobre isso. No módulo 5, eu vou falar sobre como combater os abusos dos donos do poder, com a solução chamada Senado, aprofundando o que você viu aqui muito mais. Vamos falar sobre a Câmara, como é que ela pode agir, uma coisa que a gente não teve a oportunidade de falar nessa aula. Vamos falar sobre a solução internacional em detalhes e sobre a virada de jogo nas eleições. Gente, chegou a hora. Hoje, além do acesso completo à Academia de Justiça e Política, você ainda ganha 6 presentes exclusivos entrando na academia. O presente 1 é uma aula sobre redes sociais com Guilherme Kilter. Você vai aprender a crescer nas suas redes, a se posicionar com a autoridade e a fortalecer a direita no digital. Tem aí um segundo presente, que é a aula Mapa Político Brasileiro, com Lucas Santos, que entende tudo aí de ciência política, dos partidos, o mapa político do Brasil. Você vai entender o cenário político, os grupos de poder e as estratégias que moldam o país. Tem aí um terceiro presente, não para por aí. É a aula de Cidadania e de Constituição Brasileira com a Guta Pini, que tem um curso todo sobre isso, e você vai dominar os princípios da Constituição, vai conhecer seus direitos e aprender a se proteger e lutar por um Brasil mais justo. O presente 4 que eu vou te dar é uma aula sobre leitura eficiente com a minha autora favorita, minha professora favorita, que é minha esposa, a Fernanda. Você vai aprender como ler mais rápido, absorver conhecimento com eficiência, desenvolvendo bons hábitos e fortalecendo a sua argumentação e visão crítica. E ainda tem mais. Além dos 4 presentes já anunciados, você ainda pode ganhar 2 super bônus. Um primeiro presente que é a aula especial, Trump, Estados Unidos e o futuro do Brasil. O impacto das relações internacionais no nosso cenário político. Você vai descobrir como que a política externa dos Estados Unidos, especialmente sob a liderança do Trump, pode influenciar diretamente o Brasil. Esse aqui, gente, é um bônus exclusivo para quem comprar nas primeiras 24 horas a partir dessa oportunidade. Essa aula sobre Trump é um bônus, então, exclusivo. Essa aula sobre o cenário internacional. E tem ainda o Super Presente 2, que é o Guia do Debate Efetivo, com a Jess Peixoto, que é uma campeã internacional de debates. Ela treina pessoas do Brasil inteiro sobre como bem debater e vai descobrir técnicas para argumentar com confiança, para desmontar narrativas falsas, para vencer debates com lógica, com persuasão. E esse bônus dessa aula com a Jess, você vai ganhar
exclusivamente para os primeiros 100 alunos da nossa turma. Os primeiros 100 alunos vão ganhar esse presente, que é a aula com a Jay sobre debate, com uma campeã internacional de debate. Então, gente, chegou a hora. Todos esses cursos, mais os bônus, os presentes, a comunidade exclusiva, você vai ter por apenas R$ 59,90 por mês no plano anual. Isso mesmo, R$ 59,90 por mês para acessar um universo de conhecimento e transformação. Mais do que investimento pessoal, você vai estar apoiando diretamente o meu trabalho na luta por um Brasil melhor. E vamos ser sinceros, no Brasil de hoje, R$ 59,90 mal paga uma pizza. A diferença é que esse valor pode impactar a sua vida e o futuro do país. A escolha é sua, seguir assistindo de longe ou então entrar para a luta com conhecimento e estratégia e realmente fazer a diferença na sua vida e no futuro das pessoas que nós tanto amamos. Deltan, como adquiro? O link está fixado na descrição, está nos comentários, está no chat aqui no canal do YouTube, também está lá na minha bio do Instagram e está no grupo exclusivo do WhatsApp. Ou você pode acessar agora mesmo digitando www.cursodeltan.com.br www.cursodeltan.com.br. Vou repetir, estou confundindo vocês. www.cursodeltan.com.br. Basta preencher os seus dados e o pagamento vai ser processado com total segurança. Repetindo, o link está no chat, na bio do Instagram e no grupo de WhatsApp. Ou então você acessa esse site www.cursodeltan.com.br. Eu conto com você nessa luta por um Brasil que nos dê orgulho. Como a gente sonha que é isso. Quem quer entrar na academia, escreve aí nos comentários para todo mundo se animar. E eu acredito tanto nessa transformação, tanto a transformação que essa academia pode fazer, pode trazer para a sua vida, para o nosso país, que eu assumo todo o risco dessa sua decisão. Eu te dou 7 dias de garantia. Se a academia não for exatamente o que eu prometi, se você não gostar, basta você solicitar o reembolso total, sem burocracia, ao longo desses 7 dias. Ou seja, você não tem nada a perder, só a ganhar. Agora sim, pessoal, isso aí. Agora sim, a gente encerra essa aula magna. Eu espero que você tenha gostado, mas essa é apenas uma primeira etapa de uma jornada muito maior. Eu quero agradecer você profundamente pela sua presença, mas mais do que isso, pelo seu companheirismo, pela sua luta conjunta nas mais variadas frentes junto comigo. Significa muito para mim. A minha força é a força que vem de vocês. Nós nos vemos, então, dentro da academia para continuar essa luta juntos. Um grande abraço e uma excelente noite para vocês.